Olá, seja muito bem-vindo a mais um Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante e hoje estou aqui acompanhada do Henrique Bueno para a gente conversar nesse episódio. Seja muito bem-vindo, Henrique. Obrigado, estou muito contente de estar aqui com você e com vocês todos hoje. É muito bom a gente ter esse momento que a gente se reúne, se escuta, conversa. Eu acho que isso influencia diretamente na nossa felicidade e o nosso papo de hoje é sobre felicidade. O Henrique é especialista em psicologia positiva, acabou de escrever numa edição recente da Vejinha, na coluna Tal Felicidade, um texto lindo sobre felicidade integral. E eu gostei muito dessa palavra integral, Henrique. Queria que você contasse um pouquinho sobre como é esse olhar da felicidade que não é reducionista, né? Não é só uma partezinha da felicidade que a gente está vendo, a gente está falando de um todo. Como você chegou nessa visão de felicidade? Veja só, Helena, esse é um ponto interessantíssimo, muito estudado na psicologia positiva, que a gente chama, inclusive, do paradoxo da felicidade. É muito comum, na verdade todos nós temos como grande sonho sermos mais felizes, né? Esse é um objetivo de vida. O Aristóteles já dizia que esse era o nosso grande motivador, era o objetivo final de todo mundo. O problema é que querer ser feliz não faz ninguém feliz, né? Então, primeiro porque isso é geral demais e segundo porque a gente acaba ficando num aspecto muito cognitivo, né? Eu quero ser feliz e acaba não construindo nenhum tipo de ação para isso. Querer ser feliz não resolve para ser feliz. A hora que você escreveu isso no texto, eu pensei, tamo lascado, não é possível. É isso, porque olha, se bastasse, todo mundo seria feliz, né? Porque todos nós queremos isso, né? Todos nós queremos essa tal felicidade. Uhum. O que acontece é que nós precisamos efetivamente construir ações concretas, comportamentos, novos hábitos, novas atitudes que construam essa tal felicidade. E a forma que eu coloquei nesse artigo, né, para a gente construir isso, é trabalhando efetivamente nos componentes que constroem uma vida mais feliz. Esses componentes, e isso é importante que a gente esclareça aqui, né, existem algumas teorias na psicologia positiva que nos dizem quais seriam esses componentes. O modelo que eu mais gosto, que eu mais admiro, que eu acho que ele é muito fácil da gente aplicar no dia a dia, é o modelo Spire, do professor Tal Ben-Shahar e da Megan McDonald, que é um modelo que diz o seguinte: para você construir mais felicidade, mais bem-estar, e por isso a ideia de felicidade integral, você precisa ter um olhar para você mesmo nas 5 dimensões de uma vida mais feliz, que é a dimensão espiritual, física, intelectual, relacional e emocional. E aí você precisa agir e construir comportamentos que elevem cada uma dessas dimensões, ou uma de cada vez, na medida que você, se avaliando, perceba que uma é mais importante do que a outra num determinado momento. Quando você fala de bem-estar espiritual, eu achei curioso no texto, porque muitas pessoas já falaram sobre espiritualidade aqui no Jornada da Calma, mas você fala que não necessariamente espiritualidade ou bem-estar espiritual tem necessariamente a ver com fé ou com religião, com uma crença, mas com um estado de presença, uma predisposição a você se manter presente. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais como é que a gente fala de espírito sem necessariamente falar de fé, por exemplo. Bacana isso, e essa pergunta ela acontece todas as vezes, todo mundo se desperta para esse assunto. Um clássico, exatamente, é um clássico. Mas veja só, não existe em nenhum momento uma crítica ou um direcionamento que exclua a fé ou a espiritualidade religiosa. Muito ao contrário, Helena, isso é interessante. Existem muitos indícios e evidências que demonstram que pessoas mais religiosas, pessoas que têm uma fé religiosa, em qualquer religião que seja, via de regra, eles estão mais propensos a já sentir algum bem-estar nessa dimensão espiritual. E por que isso? Porque, via de regra, pessoas mais religiosas, com mais fé, elas já têm um senso mais intrínseco de propósito e já têm também uma percepção e uma utilização mais comum, mais habitual da gratidão. Então, a pessoa que tem essa fé religiosa, a pessoa que é mais religiosa, ela pode ser que saia na frente nessa dimensão. Mas o que a gente quer dizer com a dimensão espiritual no modelo do Spire é que você não precisa ter fé, você não precisa escolher um caminho religioso
para viver essa dimensão. Essa dimensão serve para qualquer pessoa. E basicamente, o que é uma vida espiritual? É uma vida que eu acordo de manhã sabendo por que eu acordei. É uma vida que eu avalio a minha vida como uma vida que faz sentido. Eu vejo propósito no que eu faço, né? Eu consigo atribuir sentido à minha realidade, à vida que eu levo. E além disso, eu não vivo 100% do tempo no piloto automático fazendo as coisas que eu tenho que fazer. Eu também aprecio o presente. Então, vida espiritual é aquela vida onde eu atribuo sentido à minha vida, eu tenho um senso de propósito, eu sei porque eu acordo de manhã e, durante os meus dias, eu consigo apreciar o presente, eu consigo notar o nascer, o pôr do sol, eu consigo apreciar um céu azul, apreciar a lua cheia que a gente teve ontem, eu consigo, de fato, estar presente e conectado com o meu dia. Nossa, eu acho isso tão... É uma das coisas que me encanta na psicologia positiva, assim, que consegue medir qual que é o efeito de coisas que podem parecer muito banais, né? Se a gente falar, a lua estava linda ontem, parece quase assim, ó, isso é para a esfera dos poetas, isso não é para a esfera dos cientistas. E aí vem uma ciência que consegue medir qual que é o impacto da gente estar prestando atenção, por exemplo, nas coisas, enquanto as coisas estão acontecendo, né? Eu acho que isso, eu tenho pensado muito sobre como a gente às vezes passa batido pelas coisas, e quando a gente presta atenção em todas elas, mesmo nas menorzinhas, isso muda muito. E teve uma outra coisa quando você falou sobre bem-estar físico, que eu acho que a gente sempre pensa no físico e pensa no corpo, né? E ok, a gente cuida do corpo, cuida da alimentação, da atividade física, do movimento, como a gente cuida de todos esses aspectos, mas você falou sobre como os nossos pensamentos influenciam o nosso corpo também, e isso eu achei uma coisa mais sutil, que a gente não presta tanta atenção, mas que tem um impacto mensurável, né? Imensurável. E tem mais, tá? Os pensamentos afetam o nosso corpo, mas o nosso corpo também afeta os nossos pensamentos. Isso é o mais incrível de tudo, né? Nós temos uma visão mais ocidental, né? Uma visão de separação das coisas, né? E na cultura milenar oriental já era conhecida há muito mais tempo que está tudo integrado, né? O que eu penso afeta o que eu sinto. Então, se eu penso alguma situação que eu vejo no noticiário, alguma coisa ruim, eu vou soltar várias substâncias no meu corpo que vão me fazer sentir alguma coisa ruim, e provavelmente isso vai trazer um impacto no meu corpo. Eu vou abaixar meu ombro, eu vou talvez olhar para baixo, minha respiração vai ficar mais curta, talvez eu sinta um peso na garganta ou no estômago, né? Então, o pensamento leva a emoção, que leva ao movimento do meu corpo. Então, na medida em que eu percebo um pouco mais do que eu estou pensando e começo a refletir sobre esses padrões, inclusive alguns hábitos de pensamento, porque nós nos acostumamos a pensar de uma certa maneira, a gente consegue trazer um impacto positivo nas nossas emoções e no nosso corpo. Mas o mais interessante de tudo isso é que às vezes é mais fácil fazer o caminho inverso, né? Eu dei uma aula ontem online e eu fiz um exercício lá e mostrei para as pessoas, né? Se eu estiver dando uma aula, assistindo a uma aula online, e de repente eu me perceber todo deitado, jogado na cadeira, segurando a minha cabeça com o cotovelo na mesa, que mensagem eu estou passando para as pessoas que estão me assistindo e que mensagens eu estou passando para o meu próprio cérebro? Eu estou passando a mensagem de alguém que está atento, envolvido, interessado pela aula, ou estou passando a mensagem de alguém que está pronto a dormir, né? Então, eu posso, neste momento, percebendo como eu estou posicionado, eu posso escolher uma postura que tente passar para o meu cérebro a mensagem de atenção, de interesse. E é impressionante, porque isso também afeta o que você sente naquele momento e o que você pensa, e é algo que você pode praticar o tempo inteiro. Por exemplo, no dia que você está se sentindo para baixo, você pode olhar para o horizonte, colocar os ombros para trás e caminhar a passos largos e fazer esse exercício algumas vezes até que você comece a passar a mensagem do corpo para a cabeça e, com isso, melhorar um pouquinho a sua experiência nesse dia. Eu gostei dessa via de mão dupla que vale dos pensamentos para o corpo, mas do corpo para os pensamentos também. Nunca tinha pensado nisso exatamente dessa forma. E eu acho que a gente, às vezes, são coisas tão pequenininhas, né? Eu acabei de ler um livro que acabou de sair, que chama Micro Hábitos. Eu gosto de todos os livros de hábito, Poder do Hábito, Pequenos Hábitos. Acho que tudo faz a gente pensar bastante sobre como essas coisinhas pequenininhas que compõem o nosso dia a dia mudam. E o que eu achei curioso é do BJ Fogg, Micro Hábitos.
E ele fala que quando a gente vai fazer uma mudança, normalmente a gente foca muito na nossa motivação. Assim, se você tiver força de vontade, se você quiser muito, você vai conseguir mudar algum comportamento. E ele fala que, na verdade, o comportamento, ele se altera quando você tem, motivação, é um dos componentes da mudança de comportamento, mas não é o único. Ele fala de 2 outros componentes, da capacidade, então do quanto você consegue mudar. Eu até pensei no exemplo assim de atividade física, vai fazer um supino, que é um exercício pesado de musculação com 80 quilos de cada lado, não importa quão motivado eu esteja, não tenho capacidade para fazer isso agora, não vai dar. E ele fala sobre prompt, sobre uma faísca, um lembrete para você fazer esse comportamento, e o quanto se esse lembrete vem na hora certa, é mais fácil de você agir, de você tomar uma ação, e o quanto se não vem na hora certa, ele é mais difícil. E eu queria saber, você comentou sobre uma aula online que você estava dando, e enfim, você tem muitos alunos que te acompanham, e acho que de certa forma todo mundo que chega até esses conteúdos está querendo mudar. Como é que você lida com isso, Henrique? Com conduzir a pessoa para uma mudança, sabendo que não depende só, talvez, do quanto ela queira mudar. É isso que você estava falando no começo, mas do quanto ela tem capacidade ou do quanto ela tem um start ali, uma faísca para lembrar. Quando você tem uma sala de aula que é toda a distância, né? Que os alunos estão longe, que às vezes o contato é sempre mediado por uma tela. Como é que você tem lidado com isso nas suas aulas? Excelente a pergunta, e sabe que um dos grandes motivos de tanto sofrimento em relação à mudança é exatamente essa crença de que para mudar eu preciso ser autodisciplinado, determinado, que eu tenho que ter força de vontade. Porque todos nós tentamos alguma coisa, a gente não consegue, e aí junto com esse não conseguir, vem a culpa, vem a frustração, vem aquele achar, puxa, como eu queria ter mais força de vontade, né? E o que as evidências todas demonstram, é claro que algumas pessoas têm mais força de vontade do que outras, para alguns tipos, para algumas ações específicas, mas a força de vontade é um recurso limitado, ele se esgota. Então, o que a gente costuma fazer, né? A gente pensa, eu quero mudar minha vida completamente, eu quero a partir de hoje começar a fazer atividade física. Então eu vou numa loja, eu compro todos os equipamentos de ponta e amanhã eu vou correr 1 hora. Eu faço exercício há 12 anos. Nos primeiros 3 minutos eu vejo que eu não vou conseguir correr, eu volto para casa achando que, puxa vida, eu nunca vou conseguir praticar atividade física. A gente coloca objetivos muito altos e aí essa tal força de vontade se esgota muito rapidinho, né? O que a gente sabe é que querer uma mudança, mudar de um ponto A para um ponto B lá longe, quase impossível, de uma vez só, ela vai provavelmente gerar esse esgotamento da força de vontade que você tem pelo caminho. E você disse uma coisa sobre, quando você falou da lua, né, dessas pequenas coisas, eu gosto de um verso de uma poeta chamada Annie Dillard, que ela diz o seguinte: como passamos nossos dias, é como vivemos nossas vidas. O que significa dizer que se todo santo dia eu conseguir incrementar a minha vida em algum aspecto, em 1%, em 2%, ao longo da minha vida, eu vou ter um efeito gigantesco. É como se eu virasse o rumo de um avião que vai dar 4 voltas no mundo e eu virasse o rumo dele 1 grau, 2 graus talvez. Ele vai chegar num ponto completamente diferente, né? O Lao Tzu, ele costumava dizer: cuidado, se você não mudar de rumo, talvez você chegue para onde você está indo, né? Então, a ideia é, como é que eu pratico pequenas condutas, pequenos comportamentos, todos os dias, e não aquele comportamento que todos acham que eu devia tomar, mas como é que eu encontro qual é o comportamento ideal para mim? Considerando da minha rotina, onde eu moro, se eu sou uma pessoa matutina, vespertina, se eu tenho mais facilidade com um tipo de atividade ou outra, como é que eu me conheço primeiro, e aí eu faço escolhas pensando na motivação de onde eu quero chegar, quem eu quero ser. A gente trabalha muito com a ideia do eu ideal, né, da minha melhor versão. Como é que eu encontro qual é essa melhor versão? Encontro pequenas mudanças incrementais que cabem super facilmente no meu dia e começo todo dia a repetir. A grande questão da mudança, da transformação que todo mundo quer viver na sua vida, não tem a ver com grandes transformações. Tem a ver com recorrência. É fazer de novo, repetindo, para que isso se torne um hábito, fique uma coisa mais comum.
E esse prompt, né, que você trouxe do livro, ele é fundamental, né? Qual é o sinal que você vai colocar na sua frente de um jeito fácil para você colocar intenção na atividade, né? Então todo dia você decide fazer alguma coisa e aí você age com intenção nessa pequena atividade. E ao longo do tempo, as pequenas vitórias, as pequenas celebrações vão construindo essa versão desejada que você espera. Agora, Henrique, a gente vai ter que falar da sua trajetória pessoal também, porque eu acho legal que você coloca sobre a mudança acontecer na recorrência e não necessariamente no virar de ponta cabeça, todas as coisas, mas a sua história um pouco virou de ponta cabeça, não foi? Como você chegou na psicologia positiva e virou essa pessoa hoje que inspira tantas outras a fazer mudanças? Boa pergunta. E veja, para quem olha de fora, ou até para mim mesmo, né? Quando eu paro para pensar sobre essa mudança, eu vejo essa mudança completa, né? Essa grande transformação, sair de um ponto e chegar em outro completamente diferente. Mas se eu contar para você essa história, dia após dia, ao longo de todos os anos que esse processo durou, você vai ver que de linear e de automática não tem nada, né? Foi uma trajetória de muita aprendizagem, de muito fracasso, muita falha, muita construção pelo caminho. Eu tenho 43 anos, eu sou formado em Direito, tenho pós-graduação em Direito Empresarial, MBA, trabalhei em multinacionais por quase 10 anos como gerente corporativo do mundo jurídico, e mais ou menos 8 anos atrás eu deixei a minha carreira jurídica, minha OAB, inclusive, ela está cancelada, e eu me deparei quase que acidentalmente na psicologia positiva, e confesso que eu me deparei com essa ciência porque eu estava buscando uma forma de entender o que estava acontecendo com a minha vida, sabe, Helena? Eu tinha feito tudo que eu tinha que fazer, tudo que eu tinha aprendido, né? Eu tinha estudado, eu tinha me tornado feito pós-graduação, eu falava outro idioma, eu tinha entrado numa grande empresa, eu tinha crescido, eu estava crescendo super rápido, eu tinha status, eu tinha salário. Afinal de contas, era isso que eu tinha que ter para poder ser feliz, né? Eu tinha seguido à risca tudo que tinham me ensinado a vida inteira. E eu estava com tudo isso na mão, todo mundo olhava de fora e achava, né, a gente falava muito isso na época que eu estava em São Paulo, que era tá com a vida ganha, né? Parecia que estava tudo lindo, mas por dentro eu vivia aquele vazio de caramba, eu estou vivendo minha vida no automático, eu não estou cuidando e não estou conhecendo os meus valores, eu não estou aplicando as minhas forças, eu não estou fazendo algo que me engaje, né? Eu não estava feliz. E conheci a psicologia positiva acidentalmente, decidi fazer um curso fora do Brasil, caí de paraquedas na primeira fila com o professor Tal Ben-Shahar me dando aula, nunca assisti uma aula na primeira fila todo santo dia, sem piscar como eu fiz dessa vez. Me apaixonei pela ciência, comecei a efetivamente aplicá-la na minha vida. Desse processo de aplicá-la na minha vida, a minha esposa, as pessoas aqui em casa começaram a perguntar o que eu estava fazendo e começaram a fazer igual. De repente, outras pessoas de fora começaram a perguntar o que está acontecendo na sua casa, que está diferente. E nesse processo todo, eu acabei, pela relação que eu criei com o professor Tal Ben-Shahar, eu acabei trazendo o curso dele para o Brasil, traduzi o curso aqui. E desde então eu me dedico exclusivamente ao estudo e ao ensino da psicologia positiva e à representação do Robbins Institute, que o Tal Ben-Shahar e a Megan McDonough fundaram. Hoje a Megan é a CEO e a gente tem os cursos todos sendo trazidos para cá. Eu adoro só a noção de acidente, né? Como a gente às vezes está procurando alguma coisa e por acidente, uma coincidência incrível do universo e a gente cai aonde deveria estar, né? Mas no fim, isso que você falou sobre estar todo dia na primeira fila do curso, com os olhos muito atentos e querendo aprender aquilo, eu acho que isso traz a recorrência, né? Porque você poderia ter chegado e falado, nossa, que coisa incrível. Às vezes a gente descobre isso, né? Eu li um livro, que incrível, eu li o livro de hábito aqui. Aí termina o livro, eu fecho ele e não faço nada com isso. Se eu não tenho essa recorrência, acho que é a palavra dedicação. Nem queria colocar esforço, assim, porque você contando do curso parece que foi uma coisa muito gostosa na sua vida também, né? Eu acho que foi uma mudança que foi agradável ou foi dolorida? Conta. Olha, primeira coisa que você falou sobre o acidente, eu concordo, né? Algumas coisas surgem, mas a gente tem que estar pronto para dizer sim também, né, Helena? Que às vezes a gente recebe esses recados, as coisas aparecem, mas a gente não está disposto a dizer esse sim,
que é um sim que é difícil dizer, né? Quando eu fiz isso, imagina, chegar para minha esposa com a minha vida de executivo numa multinacional, com tudo que eu tinha, olha, agora eu vou deixar isso tudo de lado e vou fazer um curso de psicologia positiva lá em Massachusetts, né? Eu praticamente deixei ela doida comigo, né? O que está acontecendo com o meu marido agora? Então, é uma decisão difícil, mas esse sim é fundamental, né? Toda mudança que você quer ver na sua vida, ela começa com esse, né? E aí, efetivamente, existe um lado que é você estar num lugar que tem a ver com você, né, que está conectado com a sua essência, e aí continuar batalhando. Mas, isso eu gosto muito de dizer, né, a jornada não foi para mim, e eu não acredito que seja para ninguém, uma jornada suave, linear, e sempre vai ser tudo ótimo, né? Você vai tropeçar, você vai cair, mas quando você tem aquela dimensão espiritual clara, você entende aonde você quer chegar, fica mais fácil cair e levantar, porque você levanta para a mesma direção, ao invés de a cada tropeço tentar se redescobrir, tentar encontrar um outro lugar. Então, ter clareza sobre quem você é e aonde você quer estar, e não é esse propósito que muita gente fala hoje, né? Eu preciso ter um propósito de me tornar alguém que vai ajudar o mundo, ou, sabe esses propósitos gigantescos que parecem só isso? É um propósito de, poxa, eu quero poder daqui a 20 anos, tá com os meus filhos já jovens, né? Meu mais velho tem 4 anos. Eu quero poder chegar daqui a 20 anos e recebê-lo voltando no final de semana da faculdade com um abraço super gostoso, porque ele vai ter em mim um pai que foi inspirador para ele, que foi um pai que esteve presente, que o ajudou a crescer, a construir a vida dele. Esse pode ser um propósito lindo, né? Eu tenho essa visão de eu sendo o pai que eu quero ser, e aí eu sei. E quando eu vejo meu filho daqui a 20 anos me dando esse abraço, eu sei o que eu preciso fazer hoje, eu sei que eu preciso desligar o celular e de fato me conectar e brincar com ele, ao invés de ficar mal-humorado com o celular na mão enquanto ele tenta conversar comigo. Então você consegue escolher os comportamentos atuais e botar intenção nas suas ações, porque você construiu uma visão clara de quem você quer ser, né? De quem é essa melhor versão de você mesmo. Nossa, achei incrível isso que você falou, porque a visão clara não significa que não vão ter tropeços no meio do caminho, né? A hora que você estava falando, eu lembrei, a gente falou da lua, eu não sabia que era a lua de Buda, que foi uma lua cheia, que é celebrada no Oriente, enfim, fiquei com vontade até de estudar um pouquinho mais sobre isso, conhecer mais, mas eu tinha acabado de ler um livro que falava de Buda, e falava sobre as máximas de Buda sobre sofrimento, e aí o autor era o Tim Desmond. Eu já falei desse livro aqui em outro episódio do Jornada da Calma, Como Ser Pleno num Mundo Caótico, mas ele fala que a tradução da palavra sofrimento que o Buda usou, na verdade a raiz da palavra tem mais a ver com solavanco, é uma palavra que é como se fosse assim, a roda da carroça não encaixou direito, e aí tem solavancos, e eu achei essa ideia tão boa, porque quando a gente pensa sofrimento, a gente também pensa sofrimentos grandiosos, né? Como se tudo tivesse que dar muito errado, uma sensação de que, sabe, a gente tem que chegar no fundo do poço para poder mudar e que vai ser difícil, vai ser suado. E às vezes é isso que acontece. Mas independente de como for, às vezes tem solavancos, né? Só que se a nossa intenção tá muito clara, e essa intenção no dia a dia, né? Essa intenção no pequeno. Hoje eu vou desligar o celular para poder ficar com essa pessoa e poder dar a minha atenção. Talvez amanhã não impeça de ter um solavanco, né? Mas parece que sossega o nosso coração. Não sei se é muito científico falar assim, Henrique, mas é assim que eu sinto. Não sei como você percebe. Para mim tem toda a ciência sendo colocada aí, né? Se eu consigo. Então, veja, eu me colocando na minha visão lá de trás, quando eu vivia aquela vida no automático, né, que eu troquei. Era muito provável, e eu fazia isso, né? O tempo inteiro eu conversava com as pessoas, respondendo e-mail, falando no celular, eu estava sempre apressado, correndo, com pouca paciência, mal-humorado em casa. Era essa vida que eu estava vivendo. De repente, hoje, eu continuo tendo momentos onde isso acontece, lógico, eu continuo, graças a Deus, sendo totalmente humano, né? Então, essas coisas fazem parte da vida. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo fechar os olhos e me ver. Esse pai já com o cabelo um pouco branco, sabendo, e é isso que eu sonho, né? O meu filho vai estar louco para me ver final de semana, então a gente vai querer se encontrar, ele vai pegar o carro, vai vir me visitar, e quando ele vier, e a gente se der esse abraço, eu sei o que ele vai estar sentindo, né? O pai que eu fui para ele. E aí eu começo a perguntar, o que esse pai daqui a 20 anos vai fazer?
né? Com certeza, quando ele chegar em casa, eu não vou ter celular na mão, eu vou estar lá para dar um abraço nele, eu vou preparar um almoço que ele gosta, vou fazer alguma coisa que eu gosto com ele. Se eu me vejo fazendo isso, é esse o sonho, o grande propósito que eu tenho para minha vida como pai, eu posso escolher um pouquinho desse comportamento que esse Henrique daqui a 20 anos vai fazer, eu posso começar a fazer agora. E eu não vou acertar sempre, né? Vai ter dia que eu não vou conseguir, eu vou estar muito empolgado, a Helena vai me convidar para dar uma entrevista na Veja, eu vou estar todo empolgado, eu não vou conseguir estar tão conectado com ele, mas está tudo bem, eu vou respirar, vou me permitir ser humano, faz parte, hoje não está assim, mas puxa vida, eu consegui refletir que hoje não foi um dia tão bom, de acordo com essa visão que eu tenho de futuro, então amanhã eu posso fazer diferente, eu posso escolher fazer uma coisa um pouco diferente, e nada de mudar muita coisa, mas são os comportamentos que eu vejo esse meu ideal fazendo algum dia. Eu posso tentar trazer um pouco mais disso todo dia, e esse pouquinho em pouquinho vai construir esse ideal que eu tanto sonho viver. Henrique, acho que muitos ouvintes agora do Jornada da Calma estão com uma coceirinha de mudar um pouquinho só, de talvez estudar um pouco mais, conhecer um pouco mais. Queria que você falasse onde a gente te encontra, onde a gente acessa o conteúdo do Roubin Institute do Brasil, que cursos estão disponíveis. Conta um pouquinho mais para quem ficou com essa vontade, que nem eu fiquei. Helena, o Roubin Institute, ele foi um dos primeiros institutos de psicologia positiva, né? Essa ciência recente, ela começou em grandes universidades americanas, e o Tal Ben-Shahar junto com a Meg, eles criaram um instituto para levar esse conteúdo fora de universidade, e aí criaram o principal curso que nós temos, é o Certificado Internacional em Psicologia Positiva, um certificado de 9 meses, altamente respeitado pelo mundo, já formou agentes de transformação em mais de 45 países, né? Esse curso está traduzido para o português desde o ano passado, desde 2018, e você faz o curso aqui no Brasil, exatamente o mesmo conteúdo americano, em português, em 7 módulos online e 2 imersões, onde eu trago para cá professores americanos também. Então a Megan McDonald e a Maria Sirois, grandes autoridades da psicologia positiva, vêm para o Brasil. O Tal, ele não dá mais aula nesse curso, ele agora tem uma outra formação, mas ele também tem algumas entrevistas, algumas participações no curso. E se você quiser, você pode fazer também o módulo 1 desse curso. Então, se você, eu quero entender essa ciência, quero começar esse processo de transformação na minha vida, mas eu não estou disposto a investir 9 meses de estudo, até porque eu não sei se eu quero exercer essa profissão, não sei se eu preciso de tudo isso. Você pode fazer o módulo 1, que é um curso chamado Descubra a Felicidade Integral. É um módulo de 5 semanas online, onde eu também apoio o aluno com participações ao vivo, e você consegue entender o modelo Inspire de bem-estar e felicidade integral, aplicando na sua própria vida e já começando a construir essas mudanças de comportamento necessárias para sair do automático e para assumir a autoria da sua vida. Tudo isso pode ser encontrado tanto no site do Roubin Institute Brasil, como também nas minhas redes sociais, que é henriquebueno.felicidade. Que legal. Se esse papo aqui puder ter sido um grãozinho de inspiração e de vontade para mudar, eu fico muito feliz. Queria te agradecer muito, Henrique, pela coluna Tal Felicidade, que eu fiquei muito feliz de poder ajudar a trazer para todos os nossos leitores, e pelo papo aqui também no Jornada da Calma. Eu acho que quando a gente começa a enxergar as coisas assim, nos pequenos passos que a gente pode dar, fica tudo mais possível, né? Aumenta a motivação também, é verdade, mas fica tudo dentro mais da nossa capacidade, parece. Eu acho isso muito bom e inspira grandes mudanças. Queria te agradecer mais uma vez. Obrigada, Henrique. Eu é que agradeço. Foi uma delícia estar com você aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a você que nos acompanhou aqui no Jornada da Calma. É uma meia horinha que passa tão rápido, né? Mas muda o jeito que a gente começa a nossa semana. Então, por isso, eu agradeço sempre a presença de cada um de vocês que escolhe dar o play nesse programa que tem vontade de falar de calma e fala de tantas outras coisas também junto. É um prazer ter a sua companhia aqui. E a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Combinado? Obrigada, um beijo. Tchau, tchau.